64 A imagem, que até então tracei da anima não é completa. Ela não deixa de ser um impulso caótico da vida, mas ao lado disso é também algo extremamente significativo, um saber secreto ou uma sabedoria oculta, algo que curiosamente contrasta com a sua natureza éfica e racional. Remeto aqui novamente aos autores acima citados. Wider Hager da chama Wisdom Daughter, filha da sabedoria, a rainha da Atlântida de Banoit, tem pelo menos uma excelente biblioteca, constando de seu acervo um livro de Platão, o qual havia desaparecido. Helena de Troia, em sua reencarnação, é liberta do prostíbulo em Tiro pelo sábio Simão, o mago, e o acompanha em suas viagens. Deixei de mencionar no início, propositalmente, este aspecto característico da anima, porque o primeiro encontro com ela, em geral, leva-nos a inferir algo que nada tem a ver com a sabedoria. 37 Este aspecto só se apresenta a quem se confronta com a anima. Somente através de um árduo trabalho é possível reconhecer progressivamente. 38 Que por detrás do jogo cruel do destino humano se esconde algo semelhante a um propósito secreto, o qual parece corresponder a um conhecimento superior das leis da vida. É justamente o mais inesperado, as coisas mais angustiosas e caóticas, que revelam um significado profundo. E quanto mais este sentido é conscientizado, tanto mais a anima perde seu caráter impetuoso e compulsivo. Pouco a pouco vão se criando diques contra a inundação do caos, pois o que tem sentido se separa do que não o tem. Quando o sentido e o não sentido não são mais idênticos, a força do caos enfraquece por subtração. O sentido arma-se com a força do sentido e o não sentido com a força do não sentido. Assim surge um novo cosmos. Não se trata de uma nova descoberta da psicologia médica, mas de uma verdade milenar. Da riqueza da experiência da vida vem o ensinamento que o Pai transmite ao Filho. 39:65 Sabedoria e loucura aparecem na natureza élfica como uma só e mesma coisa, e o são realmente quando a anima as representa. A vida é ao mesmo tempo significativa e louca. Se não rirmos de um dos aspectos e não especularmos acerca do outro, a vida se torna banal e sua escala se reduz ao mínimo. Então só existe um sentido pequeno e um não sentido igualmente pequeno. No fundo, nada significa algo, pois antes de existirem seres humanos pensantes, não havia quem interpretasse os fenômenos. As interpretações só são necessárias aos que não entendem. Só o incompreensível tem que ser significado. O homem despertou num mundo que não compreendeu, por isso quer interpretar o Lou. 66 Assim sendo, a anima e com ela a vida não tem sentido na medida em que não oferecem interpretação. No entanto, elas têm uma natureza passível de interpretação, pois em todo o caos há um cosmos, em toda desordem uma ordem secreta, em todo capricho uma lei permanente, uma vez que o que atua repousa no seu oposto. Para reconhecê-lo é necessário uma compreensão humana discernente, que tudo decompõe em seus julgamentos antinômicos. No momento em que essa compreensão humana se confronta com a anima, o capricho caótico desta última faz com que se pressinta uma ordem secreta. E, então, postulamos uma disposição, um sentido e um propósito além de sua essência. Mas isso não corresponderia à verdade. Na realidade, de início não somos capazes de refletir friamente e nenhuma ciência e filosofia pode ajudar-nos, e o ensinamento religioso tradicional só nos auxilia ocasionalmente. Encontramos presos e emaranhados numa vivência sem meta, e o julgamento com todas as suas categorias revela-se impotente. A interpretação humana é falha, porque se criou uma situação de vida turbulenta que não se adequa a nenhuma das categorias tradicionais. É um momento de colapso. Mergulhamos numa profundidade última, como diz acertadamente Apuleio, ad instar voluntaria in mortis 40. Trata-se da renúncia a nossos próprios poderes, não artificialmente desejada, mas naturalmente imposta, não de uma submissão e humilhação voluntárias acionadas pela moral, mas uma derrota completa e inequívoca, coroada pelo pavor pânico da desmoralização. Só quando todas as muletas e arrimos forem quebrados e não se puder mais contar com qualquer proteção pela retaguarda, só então nos será dada a possibilidade de vivenciar um arquétipo, que até então se oculta na significativa falta de sentido da anima. É o arquétipo do significado ou do sentido,
Tal como a anima é o arquétipo da VID_67, o significado sempre nos parece ser o acontecimento mais recente, porque por alguma razão, supomos que somos nós mesmos que o outorgamos e porque acreditamos também que o mundo maior pode existir sem ser interpretado. Mas como outorgamos sentido? De que fonte, em última análise, extraímos o significado? As formas que usamos para outorgar sentido são categorias históricas que remontam às brumas da antiguidade, fato que não levamos suficientemente em conta. Para dar sentido, servimos-nos de certas matrizes linguísticas que, por sua vez, derivam de imagens primordiais. Podemos abordar essa questão como quer que seja, e sempre nos confrontaremos com a história da linguagem e dos motivos que nos reconduzem direto ao mundo maravilhoso dos PRMTIV, o S.68. Tomemos, por exemplo, a palavra ideia. Ela remonta ao conceito de Platão, e as ideias eternas são imagens primordiais, em lugar supracelestial guardadas como formas eternamente transcendentes. O olho do vidente as percebe como imagens claras, ou como imagens do sonho ou da visão reveladora. Ou tomemos o conceito da energia, que designa um acontecimento físico. Antigamente, era o fogo misterioso dos alquimistas, ou phlogiston, ou a força do calor inerente à matéria, tal como o calor primordial dos estoicos, ou o fogo eternamente vivo de Heráclito, que já se aproxima muito da noção primitiva de uma onipresente força viva de crescimento e mágico poder de cura, habitualmente designado por MAN_69. Não quero acumular exemplos desnecessários. Basta saber que não existe uma só ideia ou concepção essencial que não possua antecedentes históricos. Em última análise, estes se fundamentam em formas arquetípicas primordiais, cuja concretude data de uma época em que a consciência ainda não pensava, mas percebia. O pensamento era objeto da percepção interior. Não era pensado, mas sentido como fenômeno, por assim dizer, visto ou ouvido. O pensamento era essencialmente revelação. Não era algo inventado, mas imposto, ou algo que nos convencia por sua realidade imediata. O pensar precede a consciência do eu primitivo, e esta é mais seu objeto do que sujeito. Mas nem mesmo nós escalamos ainda o último pico da consciência e temos, portanto, um pensar pré-existente, de que não temos consciência enquanto nos apoiarmos em símbolos tradicionais, na linguagem do sonho, enquanto o pai ou o rei não tiverem morrido. 70. Eu gostaria de dar um exemplo acerca do modo pelo qual o inconsciente pensa e prepara soluções. Trata-se do caso de um jovem estudante de teologia que não conheço pessoalmente. Ele tinha dificuldades no tocante à sua convicção religiosa. Nessa época teve o seguinte sonho: 41:71. Ele estava na presença de um velho bonito, todo vestido de preto. Sabia que era um mago branco. Este acabara de falar longamente com ele, mas o sonhador não se lembrava do que ouvira. Somente se lembrava das seguintes palavras: e para isto precisamos da ajuda de um mago negro. Neste momento abriu-se uma porta e um velho semelhante ao primeiro entrou, mas estava vestido de branco. Ele disse ao mago branco: preciso de teu conselho, lançando um olhar interrogativo e de soslaio ao sonhador. O mago branco então falou: podes falar sem receio, ele é inocente. O mago negro começou então a contar sua história. Ele viera de um país distante, onde ocorrera algo estranho. O país era governado por um velho rei que estava prestes a morrer. Ele, o rei, escolhera para si um túmulo, pois naquele país havia um grande número de túmulos dos velhos tempos, e o rei escolhera para si o mais belo. Segundo a lenda, uma virgem nele estava sepultada. O rei ordenou que o túmulo fosse aberto a fim de prepará-lo para si. Mas quando os ossos foram expostos ao ar, reanimaram-se subitamente, transformando-se num cavalo negro, que fugiu imediatamente para o deserto, e nele desapareceu. O mago negro ouvira falar dessa história, e logo pôs-se a caminho para seguir o cavalo. Depois de muitos dias seguindo seus rastros, chegou ao deserto, atravessou-o até encontrar de novo campos verdes. Lá encontrou o cavalo pastando e descobriu alguma coisa, precisando por isso do conselho do mago branco, encontrar as chaves do paraíso e não sabia o que fazer com elas. Neste momento emocionante o sonhador acordou. 72. À luz do que expusemos, não é difícil atinar com o significado do sonho.
O velho rei é o símbolo predominante que deseja o descanso eterno, e isso no mesmo lugar em que outras dominantes análogas jazem enterradas. Sua escolha recai sobre o túmulo da Anima, que dorme o sono da morte, qual uma bela adormecida, enquanto um princípio válido príncipe ou princeps regula e exprime a vida. Mas quando o rei chega a seu fim 42, ela recobra a vida e se transforma no cavalo negro que, segundo a parábola de Platão, exprime o caráter indomável da natureza passional. Quem quer que o siga chega ao deserto, isto é, a um país selvagem, distante dos homens, imagem do isolamento espiritual e moral. Mas é lá que estão as chaves do paraíso.